Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo aí o disco da semana. Eu sou o Ale e hoje eu vou falar de um disco assim que eu gosto bastante da minha banda favorita. Eu tô falando do Halfway to Sanity dos Ramones. O Halfway foi lançado em 1987, no dia 15 de setembro. Também o terceiro e último disco com o Rich na banda, né? Esse disco teve 2 singles. O primeiro single foi I Wanna Live e depois A Real Cool Time. I Wanna Live, o videoclipe dela, ele foi inspirado naquele clipe do Bon Jovi, Wanted, Dead or Alive, né? E foi uma tentativa mesmo dos Ramones ter um pouquinho de mais destaque na MTV. E esse disco, ele é o primeiro disco produzido pelo Daniel Ray, depois virou parceiro do Dee, escreveu vários clássicos com ele, como Pet Sematary, Poison Heart, Strength to Endure, My Man, todas essas músicas. E também foi o primeiro disco que o Daniel produziu na vida. Tanto é que foi um pouco difícil o processo de gravação, porque o Johnny tava com aquela pressa dele, né? Aquela coisa de vamos finalizar logo, ninguém vai comprar mesmo, vamos acabar logo com isso. Só que o Joe e o Rich, eles queriam ter como que eu posso dizer? Eles queriam fazer a coisa mais bem feita. E tanto é que nisso demorou um pouco mais o processo de gravação e tudo. Porque uma parte do dia o Daniel ele ensaiava com a banda e depois ele ensaiava com o Joey sozinho. E a gravação foi a mesma coisa. A banda gravava numa parte do dia e depois o Joey gravava os vocais em outra. Só que o Joey queria ficar refazendo os vocais porque ele achava que não tinha ficado bom e tudo mais. O último disco com o Rich, porque logo depois ele não estava satisfeito com o destaque que ele estava tendo na banda. Na verdade ele era só um assalariado. Ele só chegava lá, tocava a bateria, escreveu várias músicas clássicos, como Somebody Put Something in My Drink, Humankind, I Know Better Now e todas essas outras. E ele chegou pro John e falou, eu quero um aumento. E o John falou, isso que você está me pedindo é muito. Aí não deu um aumento para ele. O Rich ele ficou muito chateado porque as camisetas dos Ramones até hoje é uma das camisetas de rock mais bem feitas, mais bonitas. Tem aquele logotipo deles clássico, né? E o nome do Rich aparecia lá. E ele não recebia nada com a venda das camisetas. Isso deixou ele bastante chateado. E ele se irritou e depois de um show, ele pegou, ao invés de ir pro camarim, não. Ele pegou e saiu direto do show, entrou na limusine e foi embora. Sumiu. Sendo que eles já tinham 2 shows marcados no Ritz na sequência, né? Que ainda era da tour do Animal Boy. A Halfway ainda não tinha sido lançado. Tanto é que ele só apareceu na capa do disco e não participou de mais nenhum show da turnê, nem muito menos no clipe, nem nada. Aí depois que o Rich saiu da banda, eles chamaram o Clem Burke, que é baterista do Blondie. Aí o Clem ensaiou tudo, deu tudo certo no ensaio, deu tudo certo assim, né, entre aspas. Aí no dia do show foi um desastre. O Clem ele não estava totalmente familiarizado com o repertório, na velocidade, a loucura que é um show dos Ramones. Acabou errando várias músicas e acabou não funcionando. E o Joey dizia pro John, faça o que você tem que fazer, a gente tem que se livrar dele. E o John foi lá e infelizmente teve que mandar o Clem embora. O Clem assumiu sobre o nome de Elvis Ramone. Depois que o Clem saiu, o Mark voltou, eles chamaram o Mark de volta. O Mark já estava sóbrio, estava bem, já tinha se cuidado, já tinha parado com a bebedeira toda. E ele voltou pra banda num período muito difícil, porque o Dee não estava mais nem aí pra banda, ele estava realmente a fim de sair, ele não aguentava mais, ele queria fazer o projeto de rap dele. Tanto que nessa época, 1987, ele lançou um compacto de rap, o Funky Man, sob o nome de Diddy King. Isso pode ser achado aí na internet, no YouTube. É bastante engraçado, mas é bem legal. E o Joey tava exagerando muito na bebida e o John tava naquela loucura de manter tudo no lugar. Mas o que eu quero dizer é que o Halfway, ele é um disco extremamente injustiçado na carreira dos Ramones. Porque é um disco brilhante, é um disco bem cru, as guitarras deles são poderosas, a bateria do Rich tá ótima. Os vocais do Joey também, embora eles estivesse bebendo pra caramba, abusando da cocaína e toda essa merda aí, tava muito bom. É um disco extremamente bacana. Eu tenho pra mim que ele é o meu terceiro meu terceiro favorito dos Ramones. Primeiro, End of the Century,
você pode achar estranho, mas o End of the Century é o meu disco favorito dos Ramones. Tanto que eu não quis falar dele porque é um disco bem comentado, um disco polêmico, toda aquela confusão com o Phil Spector e tudo mais. Depois do End of the Century, Mondo Bizarro, sem procedentes. Depois do Mondo Bizarro, Halfway to Sanity. E depois do Halfway eu não sei. Eu tô há quase 10 anos tentando descobrir qual que é o meu quarto disco favorito dos Ramones. Mas tudo bem. A capa do disco, aqui como vocês podem ver, eu não sei se dá pra ver direito, ela foi tirada em Chinatown, na frente de um restaurante chinês. Eles levaram mais ou menos meia hora para fazer essas fotos. E tanto é que no encarte, aqui dentro, aqui no LP dá pra ver melhor. São frangos que ficavam pendurados no pequeno varal que tinha ali no restaurante. O George Dubois foi o fotógrafo, né, que era o fotógrafo deles, foi lá e fotografou, tirou essas fotos pra gente. E também tem algumas lápides de cemitério aqui. Tanto é que na contracapa também aparece. Eles aproveitaram e já tiraram todas essas fotos num dia só. E tanto que o John queria que a banda não aparecesse tão velha na capa dos discos. E tanto é que algumas fotos, por exemplo, Animal Boy, To Talk to Die, até o próprio Halfway, a imagem é meio escura, não dá pra você ver o rosto deles direito. Justamente por isso, o John não queria que a banda parecesse tão velha. Esse disco ele já abre com essa música aqui, ó. I Wanna Love. Essa música é uma parceria do Diddy com Daniel Ray. O Diddy disse que quando eles foram gravar o clipe, ele estava querendo morrer. A música é Eu Quero Viver, mas ele estava querendo morrer devido a todos os problemas com drogas, com toda essa coisa que sempre foi a vida do Diddy. Na sequência a gente tem Bop Till You Drop. Essa música é uma parceria do Diddy com o John. É uma das melhores músicas do disco. Na minha sequência, na minha preferência, o Halfway ele é perfeito. Ele vem I Wanna Love, a minha favorita, Bop Till You Drop, a minha segunda favorita, Garden of Serenity, que é a minha terceira favorita, e a quarta não é Was of Face, e sim Dead of Me. Garden of Serenity, essa música também é do Diddy com Daniel Ray. O Joey dizia que era uma das letras favoritas dele, do Diddy. E de fato é uma letra brilhante, genial. É incrível como o Diddy ele conseguia escrever essas letras tão boas, assim, essa poesia na verdade. Apesar de estar passando todo por um inferno mental, aquela coisa de drogas, as festas, essa loucura toda. E na sequência tem Wells of Face, um punk rock bem a cara dos Ramones, um punk rock meio hardcore. Essa música é do Diddy com o John. O John disse na sua autobiografia, né, que ele e o Diddy escreveram essa música sobre um cara que perseguia eles na turnê, que o cara tinha uma cara de fuinha. E o Wells of Face significa cara de fuinha. Então eles fizeram essa música em homenagem ao fã cara de fuinha. Depois tem Go Lil Camaro Go. Essa música é do Diddy. Ela tem participação da Debbie Harry, do Blondie, nos vocais. A Debbie e o pessoal do Blondie eram bem amigos dos Ramones. Tanto é que, como eu havia dito, o Glenn, que foi baterista do Blondie, tocou com os Ramones em 2 shows. E essa música, em 1988, num show solo que o Joey fez, ele tocou com a Debbie. A Debbie foi lá, fez a participação, ficou realmente bem legal. Depois a gente tem I Know Better Now. I Know Better Now é uma música do Rich, que pra mim é uma das músicas mais brilhantes do disco. Ela é muito boa. É bem assim a cara dos Ramones, embora esses backings meio... não sei como explicar. É um pouco diferente, mas é uma música brilhante mesmo. Essa é a minha quarta música favorita do disco, Dead of Me. Essa música é do Joey. Essa música é do Joey, ele deve ter feito na época que ele estava passando por um período meio complicado da vida dele. E junto com o Mental Hell, né, que tá no Animal Boy, essa música com o Mental Hell são praticamente irmãs. É um clássico monstruoso. Foi pena que ela não foi tão valorizada pela banda, não foi tocada nos shows nem nada. Aí a gente tem o hardcore do Diddy, né? Do Diddy e do John.
I Lost My Mind. Essa música eles nunca tocaram ao vivo na época. Eles chegaram a tocar ela no ensaios, passagem de som assim na turnê do Mondo Bizarro. O fato curioso desse disco é que o Diddy, ele não tocou baixo em nenhuma música. Ele não tocou nada de baixo. Ele escreveu praticamente metade do disco e não tocou em nada. Ele só aparecia no estúdio, gravava uns backings, gravou os vocais para essa música, ficava um pouquinho ali e depois caía fora. Aí quem tocou baixo foi o produtor, Daniel Ray. A Real Cool Time também foi single do disco. Essa música é do Joey, mas na verdade o irmão dele, o Mickey, ajudou a escrever. O Mickey ele ajudou a escrever várias músicas dos Ramones e nunca recebeu crédito nenhum por isso. O Joey dizia que era o John que não queria dar os créditos pra ele, mas na verdade era que o Joey, com toda aquela confusão mental dele, ele tinha medo que o Mickey tivesse algum destaque, alguma coisa assim. Você pode encontrar os detalhes maiores sobre essas coisas aqui na biografia do Joey, escrita pelo Mickey, o irmão dele, e o Lex McNeil, do Punk Magazine. É que ele conta tudo nos maiores detalhes. Eu não vou me aprofundar muito nessa história, não. E na sequência, a gente tem outro hardcore dos Ramones. Essa música é do Rich, I Am Not Jesus. Acredito que a banda não deve ter gostado muito dessa música, porque ela é meio diferente, assim. Embora eles já tenham tido outros hardcores, ela é meio diferente desses outros hardcores. O hardcore, ele apareceu para não deixar a carreira dos Ramones, o som deles, na verdade, ficar estagnado, ficar naquela coisa de sempre. Tanto é que eles começaram a tocar hardcore no Too Tough to Die, que é o primeiro disco com o Rich. E segundo John, é o melhor disco dos Ramones na década de 80. Se liga na pancada aí. E depois, para dar essa quebrada de gelo, a gente tem Bye Bye Baby, que é mais uma balada chorosa, assim, falando de saudade, de todas essas coisas. Eu só não tenho certeza se o Joe escreveu essa música pra Linda ou pra Angela. A Angela foi uma outra namorada dele que pouco se fala dela. Ela ficou com o Joey de 83 até 87, mais ou menos. Ela ajudou a suprir a perda da Linda. Todo mundo já sabe que teve aquela confusão toda. Olha isso. Apesar de ser uma música muito boa, pra mim é a música mais fraca do disco. Eu costumo dizer que os Ramones não tem uma única música ruim, mas essa é fraca, ela não sustenta, não tem aquela coisa toda do disco. Porque o Halfway ele é um disco meio furioso, é um disco pesado até, né? Como vocês estão vendo. Olha o refrão, olha isso. Muito bom. E pra fechar o disco, Warm Man, o Homem Lixo, o Homem Verme. Essa música é do Diddy. Ele deve ter feito num momento de loucura, igual Warthog e outras tantas músicas. Essa música ela é brilhante, ela tem essa levada da bateria que lembra muito Mama's Boy, Too Tough to Die. É uma música incrível, eles deviam ter valorizado mais ela, deviam ter tocado ela ao vivo. Desse disco, eles só tocaram ao vivo I Wanna Love, Bop Till You Drop, Garden of Serenity e Wheels of Face. Por mim, eles poderiam ter tocado também essa, Warm Man, I'm Not Jesus, Dead of Me ao vivo teria sido uma coisa incrível. Inclusive tem um áudio do Joey tocando essa música numa versão acústica, tá no YouTube, só dá uma procuradinha lá que vale a pena conferir, é um registro muito, muito interessante mesmo. É isso, espero que você tenha gostado, que você tenha apreciado aí, se você curtiu é só clicar aí curtir, que eu vou ficar muito feliz. Isso aí, muito obrigado por assistir. E na próxima semana tem mais discos tem mais disco da semana. Você vai se acostumar com essas minhas gaguejadas. Isso é extremamente normal. Mas é isso, muito obrigado aí por assistir, espero que você tenha curtido. E detalhe, Ramones não é marca de camiseta, porra!
Ramones é a maior banda de todos os tempos. Valeu? Entendeu? Isso aí, muito obrigado. Aquele abraço. Até a próxima.